Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Por aqui é o pastor Júlio Rocha e você é sempre bem-vindo, sempre bem-vinda neste canal. Amém? É a primeira vez que você está por aqui? Deixa a sua inscrição aqui embaixo, amém? Para nos ajudar, deixa o seu like também. Se você quiser compartilhar alguns de nossos vídeos que estão nas playlists aí, para mais de 110 vídeos já, pela graça de Deus, com muito conteúdo bíblico para você. Se você concorda, para você crescer ainda mais. Se você não concorda, para você estudar, né, e enriquecer os estudos na palavra do Senhor. Enfim, nós somos aqui ecléticos. O nosso objetivo aqui é fazer com que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, fique com a gente, amém? Aqui tem espaço para todo mundo. Meus irmãos, no âmbito dos estudos escatológicos, e muitas vezes os questionamentos por que eu defendo a minha fé diante da escola pré-tribulacionista, né, de visão escatológica, eu costumo sempre dizer da coerência que o pré-tribulacionismo tem com relação às tratativas bíblicas na sua completude, na sua exposição, vamos dizer, mais uma vez essa expressão aqui, bibliológica. Amém? Nesse aspecto bibliológico, muitas coisas se resolvem à luz do pré-tribulacionismo, principalmente da metodologia de estudo dispensacionalista. Amém? Para muitos é uma invenção, para muitos é algo criado no século XVIII, século XIX, né? Embora esse mito já esteja caindo por terra diante de tantos avanços científicos, né? Através das pesquisas científicas da teologia, resgatando, né, fontes históricas, tradições da igreja, que nos remetem à realidade de que sim, o dispensacionalismo e também o pré-tribulacionismo era uma prática, uma praxis cristã em toda a história da igreja. Amém, meus irmãos? Começamos por desmistificar o pré-milenismo, né, e depois agora está caindo também esse tabu do pré-tribulacionismo. Graças a Deus, porque, irmãos, quando nós nos deparamos com outras escolas, outras linhas de pensamento, né, dentro da escatologia, outras escolas teológicas dentro dessas linhas de pensamento, nós encontramos pelo menos 2 pontos de dificuldade comum entre todas elas. E é sobre esses 2 pontos comuns entre essas escolas que não são dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, que eu quero falar com vocês nesta oportunidade. Só que eu vou falar isso depois da nossa vinheta. São 10 segundinhos, tempo mais que suficiente para você se inscrever se não é inscrito, deixar o seu like e nós voltamos já. Meus queridos, como eu vinha falando com vocês, 2 pontos em comum unem todas as escolas que não são pré-tribulacionistas. Esses 2 pontos são basicamente o argumento cronológico, ok? Que falha muito em escolas que não representam a vinda de Jesus antes da grande tribulação, porque não se encaixa a cronologia, algumas delas, né, até que ficam ali pelo meio, né, até encaixam alguma coisa, mas fica ainda alguma coisa faltando. E a segunda delas é exatamente o aspecto milenial. O maior problema que pode haver, irmãos, com a escatologia é tirar o milênio dessa escatologia. O milênio faz parte do tratamento divino com Israel. Não pode deixar de acontecer. Esse acontecimento, que é literal, vem para cumprir algumas alianças que Deus fez com indivíduos e com nações, no ponto de vista, né, individual e também coletivo ou corporativo, que ainda não se cumpriram. E se tem com base nessa aliança promessas que já se cumpriram e outras não, isso só pode querer nos dizer que as demais promessas serão cumpridas. Amém, meus irmãos? Afinal de contas, o livro do Apocalipse diz que tudo será cumprido. Portanto, é puxando um fiozinho neste novelo de conceitos que envolvem essas escolas, é que eu gostaria de aqui destacar a grande dificuldade, por exemplo, né, dos amilenistas e dos pós-tribulacionistas com relação à passagem de Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, que eu creio que seja o calcanhar de Aquiles, principalmente do pós-tribulacionismo. Os irmãos conhecem a história de Aquiles, um homem forte, habilidoso na guerra, né? Conquistava tudo, né? Ninguém sustinha diante dele, mas morreu com uma flechada no seu calcanhar. Né? Portanto, o ponto mais fraco, né, daquele forte Aquiles
foi que realmente o derrubou e o matou. Eu creio que com o pós-tribulacionismo, por exemplo, se dá da mesma maneira. Porque numa apologia contra o pós-tribulacionismo e a favor do pré-tribulacionismo, nós encontramos em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, uma passagem que fala do julgamento das nações, da peneira que Deus fará com relação à entrada do povo milenial. E se por um lado o arrebatamento acontecer após a grande tribulação, como sugere a escatologia pós-tribulacionista, para se cumprir Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, nós entendemos que ninguém entrará no milênio. E se por outro lado o milênio não existe, como sugere a escatologia amilenista, como se sucederá Mateus capítulo 25, se não vai ter milênio para ninguém entrar? Portanto, o que nós vamos ver aqui, com base no mix, que é feito da junção da teoria amilenista com a teoria pós-tribulacionista, que eu não vou entrar no mérito aqui, são muitos conceitos, que vai acabar, de certa forma, entrelaçando juízo final com julgamento de nações, é que este vídeo se destina a mostrar para os irmãos, no calcanhar de Aquiles do pós-tribulacionismo, os 9 motivos pelos quais julgamento das nações não tem nada a ver e é totalmente diferente e oposto em gênero, número e grau do juízo final descrito em Apocalipse capítulo 20. Amém, meus irmãos? Nós vamos para as nossas projeções. Eu vou procurar explicar de forma resumida para os irmãos essas diferenças e depois nós voltamos com as nossas considerações finais. Bom, meus irmãos, vamos para nossas projeções aqui a respeito da diferença entre julgamento das nações e juízo final. Eu dou graças a Deus que a linha dispensacionalista, pré-tribulacionista, ela tem seus problemas, mas tem muito menos problemas para se preocupar do que o pós-tribulacionismo ou qualquer ideia pós-milenista ou amilenista. São diferenças, irmãos, que estão nas escrituras claramente estabelecidas, e eu não estou falando só de escrito, mas também fundamentado, conceitualmente fundamentado, e que o pessoal não vê, né? Então, eu dou graças a Deus por isso. Nós temos sim os nossos problemas em casa, né, com relação ao pré-tribulacionismo. Talvez os nossos problemas estejam mais naquilo que são subjetivos do que propriamente aquilo que está explícito. Nós vamos começar então mostrando que, em primeiro lugar, o julgamento das nações, aqui simbolizado pela letra JN, tem como objetivo separar, ok? O julgamento das nações vai separar, simples assim. O juízo final, que aqui vai ser distinguido aí pelas iniciais JF, tem como objetivo condenar, ok? Nós vamos ver que essa diferença ainda fica mais aguda, né? mais clara, conforme vai passando aí as nossas diferenciações. Em segundo lugar, o julgamento das nações, o JN, né? E o juízo final, o JF, são separados por 1000 anos. Irmãos, está lá escritinho, irmão. Não tem como alegorizar. Aí surgem absurdos, né? Como equiparar os textos que falam do milênio em Isaías, em Ezequiel, né, em outras passagens, como sendo no céu. Né? Vai ter cachorro no céu porque Isaías capítulo 11 diz que o lobo andará com o cordeiro. No céu, irmão. Né? Não é no céu. Né? Isso é na Jerusalém aqui da terra, no período milenial. Amém? Então, o Antigo e o Novo Testamento falam desses 1000 anos. O Antigo de forma velada e o Novo Testamento de forma explícita. Em terceiro lugar, se no julgamento das nações não há menção de ressurreição de perdidos, preste atenção nisso, vai morrer gente, não vai ressuscitar pessoas, amém? No juízo final, essa ressurreição ela é preponderante, ok? Há uma necessidade de ressurreição para que possa haver condenação. Já no julgamento das nações, não. Em quarto lugar, no julgamento das nações não há menção de livros abertos. O critério estabelecido está no capítulo 25 de Mateus. Né? Tive fome, me deste de comer. Né? Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Estava preso, foste visitar-me. Né? Há
vamos dizer assim, um pequeno burburinho sobre essa questão, né? Alguns vão dizer que tá falando sobre crente, né? Isso já dá ideia ao pós-tribulacionismo, né? Mas está bem claro em outras passagens, inclusive Joel, capítulo 3, que as nações serão reunidas no vale de Josafá para serem tratadas, julgadas com relação ao que fizeram ao meu povo Israel. Amém? Precisamos nos contextualizar bibliologicamente antes de afirmar bobagens. Amém? Em quinto lugar, no julgamento das nações, os réus serão nações. Eu estou aqui com um livro chamado Novo Comentário Bíblico Contemporâneo, se der eu projeto ele para vocês aí, onde Robert Mouse ele discorda desta posição, né? Ele acha que não são nações, mas são indivíduos. Porém, eu discordo de Mouse, né? Desse erudito da palavra de Deus. Eu discordo porque outras profecias, inclusive Joel, capítulo 3, fala que são nações. Portanto, no julgamento das nações, os réus serão as nações, e no juízo final serão indivíduos, e aquele que não foi achado escrito no livro. Amém? Ao passo que em Mateus nós temos uns. Okay? Em sexto lugar, o julgamento das nações será composto por dois grupos, o grupo daqueles que são salvos e o grupo daqueles que são perdidos. Né? É bom lembrar que salvação e perdição na Bíblia, ambos possuem dois significados: salvação corpórea, salvação corporal, né? Ou salvação de vida eterna, salvação em Cristo Jesus. Amém? Aqui, né, provavelmente, no meu entendimento, trata-se de salvação a título corporal, tá? Salvação exatamente de pessoas que entrarão no milênio, né? Aí fala de vida eterna, né? Claramente Deus tem um futuro para aqueles que vão ficar na terra e não são igreja. O plano de Deus é esse, sempre foi desde a fundação do mundo. Amém, meus irmãos? A igreja veio pela obra do Calvário, não como um plano B, né? Mas como parte do plano divino, né? De restauração de todas as coisas, ok? Mas o fato é que o juízo das nações será composto por dois grupos, grupo de salvos e perdidos, mas no juízo final apenas um grupo participará. Esses grupos são o grupo dos condenados, aquele que a Bíblia fala que o nome dele não foi achado escrito no livro da vida, mas estavam escritos nos outros livros, que são os livros das obras, né? E por aí vai. Segundo a visão de João, abriram-se os livros, né? E o outro livro, que é o da vida. Em sétimo lugar, no julgamento das nações, as recompensas são mencionadas. E no juízo final não há recompensa. Não há recompensa em parte, né, meus irmãos? Não há recompensa positiva. Há uma recompensa negativa. A recompensa do ímpio é ser condenado, afastado eternamente de Deus. Amém? É o lago de fogo e enxofre, ok? A recompensa de justiça, né? De juízo de Deus. Amém? Mas as recompensas do julgamento das nações são as heranças, né? Ou a herança que está preparada desde a fundação do mundo. Já é uma recompensa positiva. Amém? Uma recompensa aí de vida eterna. Amém? Em oitavo lugar, o julgamento das nações será realizado na terra, ok? Joel 3 fala sobre isso, amém? Mateus capítulo 25 fala sobre isso, 24 também lança luz, né? Agora, quando do juízo final, esse julgamento não será realizado nesse mesmo lugar, porque a terra terá passado, o céu também, tudo fugiu diante da presença daquele que está sentado no trono, né? A Bíblia nos diz isso. Amém? Portanto, não foi revelado onde será. Amém? Mas, com certeza, não é na terra. Amém, meus irmãos? Esse critério também foi definido profeticamente. E, por fim, em nono lugar, o juízo das nações propõe dois destinos. Um destino é o reino. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E o outro é o inferno. Amém? Apartai-vos de mim.
malditos para o fogo eterno. Amém? O juízo final propõe apenas um destino, e todos quanto não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Amém, meus irmãos? Está lá em Apocalipse capítulo 20. Portanto, veja que as diferenças são gritantes entre julgamento das nações e juízo final. O pós-tribulacionismo, bem como o amilenismo, pós-milenismo, eles não definem essa regra claramente, não enxergam claramente essa diferenciação, né? Mas fica muito claro através do dispensacionalismo a diferenciação entre o julgamento das nações, onde Cristo vai tratar, né, de critérios para egresso no seu reino na terra, e o juízo final, onde já não há tratativa nenhuma, há uma condenação. Amém? Um destino final para a morte, para o diabo, né, para o pecado, para o mundo, né, e novos céus e nova terra aguardarão aqueles que estão com Cristo por toda a eternidade, ou na terra que Deus preparou. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, nós vimos aí, o tempo não nos permite analisar muito a fundo todas essas questões, citar textos, ler texto com os irmãos, a fim de que o vídeo fique mais enxuto. Mas os irmãos podem perceber, logicamente eu estou falando aqui para pessoas que já leram, né, a literatura escatológica das Escrituras, e entendem que as passagens claramente delimitam a diferença abissal que existe entre julgamento das nações e o juízo final. Está mais do que claro e evidente por essas 9 evidências, de forma que não há necessidade de eu ser repetitivo aqui no que já foi dito nos slides. Só me resta aqui crer e desejar que os irmãos que estão de posse desse material, que assistiram esse material e não são de confissão pré-tribulacionista, não são dispensacionalistas, possam aí pelo menos usar esses argumentos para poder reanalisar a sua escatologia, a fim de que, mais uma vez dizendo, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria ainda mais de enfatizar aqui a realidade tanto do julgamento das nações quanto do juízo final. Haverá arrebatamento, haverá julgamento das nações, haverá juízo final. Em linhas gerais, haverá salvação e vida eterna, haverá tratativa com os que estão na terra e haverá condenação eterna. Se você ainda não é crente em Cristo Jesus, se você ainda não tem a sua fé embasada na promessa de Deus de modo firme, como âncora, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 6, segura e firme que penetra além do véu onde Cristo está assentado. É tempo de você refletir de que lado desses acontecimentos você estará. Amém, meus irmãos? É tempo de nós observarmos. O crente vive em função de uma viva esperança. Nós desejamos estar com Cristo no céu, mas a realidade para aqueles que estarão sob o trato de Deus e principalmente sobre a condenação da segunda morte, irmãos, é algo terrível e eu não desejo nem para mim, nem para você que está me assistindo e nem para ninguém. Jesus vem aí e nós devemos estar preparados para ir morar com Ele no céu. Este é o meu apelo. Veja como você está com Deus. Se você não é crente e está assistindo este vídeo porque gosta de escatologia, Jesus tem uma obra a fazer na sua vida. Jesus te chama, te ama e quer te levar para o céu. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para nos ajudar. Deixe também a sua inscrição para ajudar que nós preparemos mais materiais que contribuem para o seu crescimento, tanto teológico, quanto intelectual, quanto também espiritual. Nós nos vemos num próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser. Amém.